Olá, sejam bem-vindos ao 61 Podcast, o podcast da capital. Hoje recebendo aqui um entrevistado especial, o deputado, que daqui a pouco eu vou falar o nome dele e antes eu vou anunciar aqui os nossos patrocinadores. Quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, Academia Corpo e Saúde, Atacadão do Suplemento, Acreditar Agência de Marketing, Clínica Corpo Perfeito, JK Laboratório, Mamute Energy Drink, o energético sem açúcar, Steak Bull Churrascaria, Doces da Chefe e Organizações Paulo Otávio, o meu muito obrigado. Nosso entrevistado de hoje, ele é advogado, pastor, deputado federal e ex-secretário de Esporte do Distrito Federal. Já conseguiu aprovar vários projetos, a maioria deles relacionado à área de esporte e de lazer. Disposto a lutar não só pelo esporte, mas também pela família, os idosos, saúde, educação, transporte e a segurança. Seja muito bem-vindo, deputado Júlio César Ribeiro. O meu muito obrigado. Eu que agradeço, Ronan. Para mim é uma alegria poder estar aqui no 61 Podcast. Esse podcast que realmente é um sucesso aqui no Distrito Federal e também no Brasil, porque quando entra nas redes sociais, ele vai embora. E era um desejo grande poder estar aqui com você, poder participar aqui de alguns minutos e poder contar um pouquinho da nossa história e também daquilo que a gente pensa e o que já fez por essa linda capital, nossa querida Brasília. É isso aí, muito obrigado a você pela presença, pelo aceitar a prontidão do convite. Júlio, quem são seus pais? Olha, meus pais são o senhor Zigomar, olha o nome do meu pai, Zigomar Gomes Ribeiro, e mamãe é Yolanda Rodrigues Ribeiro. Eles moram em Franca, interior de São Paulo, cidade que eu cresci. Na verdade eu nasci em São Bernardo do Campo, morei até os meus 9, 10 anos em Santo André, e aí meu pai resolveu voltar para o interior, no caso Franca, e aonde eles estão até hoje, graças a Deus estão vivos, e lá cresci até os meus 18 anos. Então uma cidade que eu tenho um carinho bem grande é a cidade de Franca. Seu pai foi político? Não, nunca. Aliás, ele detestava política, né? E na verdade nem entendia muito bem o que se passava em relação à política. Meu pai, ele quase foi jogador de futebol profissional, jogou lá no Paraná. E o primeiro registro da carteira dele foi de jogador de futebol, mas naquela época não se pagava tão bem, né? Então ele teve que largar a sua família e naquela época casou com a minha mãe e se mudaram para São Paulo. E em São Paulo passaram 14 anos ele trabalhando numa empresa chamada Ródia Têxtil, mas não deu certo, aí uma vontade de voltar para a casa dos seus pais, aí retornamos para Franca. E em Franca foi um momento bem difícil da nossa vida, porque em São Paulo nós não éramos ricos, mas não faltava nada dentro de casa. Já em Franca começou a faltar as coisas dentro de casa, teve que trabalhar de boia fria, e algumas imagens, né, quando a gente relembra, né, dói um pouquinho no coração. Era meu pai voltando, né, com a enxada, né, todo final do dia ele com meu avô, aí voltando e sabendo que em São Paulo nós tínhamos a condição bem melhor. Foi sapateiro, tive que ajudar minha mãe a costurar sapato também. Então assim, a gente teve uma infância um pouco difícil, né, mas graças a Deus isso foi um alicerce na nossa vida. Eu sempre falo em alguns lugares que eu fui, que as pessoas olham para nós hoje e falam assim, ele é deputado federal, né? Já foi deputado distrital, então assim, é advogado, mas muitas vezes não sabe o que a gente já passou. Eu já catei latinha na rua para poder vender, juntamente com cobre, para poder ter um pouquinho de recurso, para eu poder estudar, para eu poder ajudar dentro de casa. Mas graças a todos os ensinamentos dos meus pais, estudei, me formei. Você estudou lá em São Paulo, né? Eu estudei no interior de São Paulo, né? E na verdade Santo André, eu lembro até hoje, né? Até os meus
acho que até a 7ª série, né? Foi lá em São Paulo. A 8ª eu já fiz lá em Franca. O 1º, 2º, 3º ano, que a gente falava na época, eu fiz em Franca. E depois eu me formei já, e como pastor, aí eu voltei a estudar, e aí eu consegui fazer a faculdade de Direito, e me formei, hoje sou advogado. Seus pais eram da igreja já? Evangélicos? Não, eles conheceram, né, vamos dizer assim, o Senhor Jesus em Franca, depois de muitos problemas, né, isso que eu falei, que eles foram para lá e a situação financeira começou a ficar ruim, muitas brigas dentro de casa, havia vícios, né, minha mãe muito doente, e eu era aquele jovem, estava crescendo já revoltado, né, porque eu tinha um medo de ver os meus pais se separarem, né? Naquela época a gente já via muitos casais, né, perdendo, se separando. Eu falei, meu Deus, daqui um dia vai acontecer comigo, né? Meu pai já não se entendia com a minha mãe. Você brigas. é filho único? Filho único, acredita? Sou filho único e sempre fui muito apegado, né? Minha mãe e meu pai. Então, para mim, aquilo ali doía muito, né? Sim. E aí minha mãe teve um problema de saúde, teve câncer aqui no pescoço, aí fez a cirurgia, aquele medo de a gente perder ela, mas graças a Deus ela superou. E eles conheceram a igreja naquela época e se entregaram, e aí eu comecei a ver a mudança, né, na vida deles, os vícios. Você era um jovem normal que saía, bebia, namorava? Sim, era um jovem, mas eu era muito vazio, né? Eu ia para noitada, chegava em casa pela madrugada, me divertia, mas era só aquele momento. Quando eu chegava dentro de casa, batia aquela tristeza, batia aquela angústia. Aquele buraco no peito que a gente não aquele sabe buraco o que está faltando. E aí você não entendia o que era, aquele vazio. Aí parecia que eu só tinha alegria nos finais de semana, né? Na sexta-noite, sábado à noite. E até domingo, né? Eu ia domingo, chegava em casa quase 2 horas da manhã para poder acordar às 6 e começar a trabalhar. Aí era a semana toda de muita angústia, muita tristeza. Verdade, é o momento que você parava de pensar na vida, né? Porque as baladas, as festas, é o momento que você para de pensar um pouco na sua vida real e passa ali, tá só no celebrando ali aquele momento que você tá curtindo na balada. Você tá ok, porque aparentemente traz uma alegria ali. Não, e ali você tá cheio de amigos, né? Que tá ali dançando com você, se divertindo, né? Aí quando você vai para casa, some todo mundo, aí vem a real. E aí eu comecei a observar, né? A mudança nos meus pais. E os meus pais sempre me convidando, né? Engraçado, né? Dizem que santo de casa não faz milagre. E eles sempre convidando a gente, no caso eu, para ir para a igreja. Eu não ia, eu achava que era igreja evangélica, só queria... Já era IURD, já? Já era IURD, né? Já queria tirar o dinheiro de todo mundo e tal. Eu falei, não, eu não vou para essa igreja. Mas foi lá que um dia, né, quando bateu a tristeza mesmo, que eu pensei que não tinha mais saída para mim, eu fui lá e eu recebi uma palavra e ali eu me entreguei. E incrível, Ronan, como que a minha vida mudou, né, a partir daquele dia, 1992, né? Cheguei lá, as portas estavam abertas, os meus pais já felizes, alegres, não tinha mais doença, não tinha mais vícios, faltava só eu. E esses dias teve uma homenagem à Igreja Universal pelos seus 45 anos, e eu falei, né, que eu só tenho gratidão, né, porque na igreja eu encontrei tudo, né, tudo que eu precisava. Primeiro encontrei a paz, depois encontrei a alegria, depois me deu uma esposa maravilhosa que eu tenho, a Sônia. Eu conheci na igreja, tive, né, várias pessoas no meu caminho, né, mas era tudo passageiro, né? E lá Deus me deu a mulher de Deus. Estamos casados até hoje. O amor de Eclesiastes. 29 anos, né? A gente completa esse ano, até porque eu gosto de falar da idade que a gente está juntos,
Porque hoje é tão difícil, né, você encontrar casamentos duradouros, né? As pessoas casam hoje, mas já pensando, né, em se separar amanhã, né? Então Deus me deu tudo, né? Tenho tudo que eu tenho. Tenho lutas, tenho guerras, existem perseguições, afrontas, mas eu posso dizer que todos os dias, quando eu vou dormir, eu tenho paz, né? Como diz a Bíblia, em paz me deito e logo pego no sono, que é a presença de Deus, que é o Espírito Santo dentro de cada um de nós. Então, quando a gente tem o Espírito Santo, então a gente tem alegria. Eu gosto de dizer também, Ronan, que olha como que Deus é maravilhoso. Eu sempre vou lá em Franca visitar os meus pais. E de vez em quando eu pergunto, ô pai, cadê o fulano? Você vai pelo menos uma vez por mês lá? Não, vou uma vez por ano. É mesmo? Não dá tempo, né? Até porque Franca é um pouquinho longe, né? São 700 quilômetros. E quando a gente vai de carro, né? Porque eu gosto de dirigir, né? Vai curtindo, vai conversando com a esposa. Não temos filhos, né? Então isso também proporciona a gente estar mais juntos, né? E de vez em quando eu pergunto, pai, cadê o fulano? E o cicrano, né? E é incrível, aí vem aquela reflexão. Aí ele fala, o fulano morreu. Porque estava mexendo com drogas. Sim. E aí teve uma batida da polícia, acabou morrendo. E o outro? E esse aí, não sabe, está preso. Esse está preso porque cometeu um crime. E aí eu começo a ver, então, todos aqueles que na época se diziam meu amigo, né, passaram por momentos terríveis, né? E aí eu fico imaginando, cara, se eu estivesse vivendo naquele mundo, talvez eu seria uma dessas pessoas que também ou estaria morto, ou estaria preso, ou estaria lá, né, com a vida destruída. Tem pessoas que eu encontro que ela tá lá, assim, já casou 3, 4, 5 vezes, né? Então, assim, eu só tenho que louvar a Deus, né, pela oportunidade que Ele deu de conhecê-lo, né, e entregar minha vida a Ele. Aos 18 anos. Aos 18 anos. Na verdade, aos 17, né? Aos 17 anos foi quando eu aceitei o Senhor Jesus como o meu Salvador. E aos 19 eu casei com a minha esposa, que tinha 17 anos. E aí você começou a crescer lá dentro da igreja? Sim, aí eu me casei na época, eu era obreiro. Minha esposa também já era obreira já há mais de 4 anos. Eu costumo dizer que ela já foi para a igreja primeiro e começou a orar para Deus. Aí me tirou lá do mundo e me colocou lá e deu tudo certo. E aí começou a ter aquele chamado, né? Aquilo que o Bispo Macedo ele sempre fala nas suas reuniões, que quando ele foi salvo, né, o verdadeiro desejo daquele que é salvo é querer salvar. E aí começou a bater aquele desejo de levar para todo mundo o que Jesus fez por mim, o que Jesus estava fazendo na vida dos meus pais. E eu me lancei no altar de Deus e me coloquei à disposição para poder ser um pastor. E aí eu passei pelo processo de auxiliar, fui levantado lá em Franca, né, eu e minha esposa, e na Igreja Universal a gente sempre está em algum lugar diferente, a gente não fica por muito tempo naquele local. Então eu fui levantado em São Paulo, ou no interior de São Paulo, e aí eu fui para São Paulo, minha capital, então saí de Franca, aí eu fui para Guaianazes, depois eu fui para o Brás, depois Santo André, São Caetano, Mauá. Depois eu fui transferido para Santa Catarina. Aí morei lá um tempo também em Santa Catarina. E como nós tínhamos estudo e precisou, né, uma emissora de televisão, né, a Rede Record precisou de um profissional e eu tinha capacidade, eu comecei. Aí eu me licenciei como pastor, mas fazendo as minhas reuniões aos domingos. E aí eu fui administrar a Record de Itajaí, depois a Record. E não era a sua área, comunicação? Não era, mas aí a gente vai adquirindo experiência. Aí Santa Catarina, então Itajaí, depois Florianópolis. Aí eu fui chamado para ser o diretor na Rede Mulher em São Paulo, depois virei o presidente da Rede Mulher. Aí eu fui chamado para tomar conta da Record da Bahia. Geralmente sempre 1 a 2 anos nesses locais. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, quando a Record decidiu fazer o núcleo de novelas, o famoso REC 9.
Aí eu fui trabalhar lá no REC 9, onde começamos a... Você conheceu o Theo Becker lá? Ah, Theo Becker, com Meu certeza. amigo Theo Becker. Mas naquela época ele era calmo. Inclusive, foi uma das pessoas que nós contratamos para fazer a novela, né? Aquela novela que ele ficou conhecido, né? Sim. Juntamente com a Lavínia. Andressa Suíta, esposa do Gustavo Lima. Mas a Lavita... agora eu lembro, esqueci o nome dela. Também estava lá. Foi a primeira novela que a Record fez lá no REC 9. E aí eu passei um tempo com ele, tive esse prazer. Aí depois voltei para São Paulo. Fiquei mais 2 anos da Rede Mulher. E aí eu voltei para a igreja. Fiquei mais 5, 6 anos na igreja, novamente, na parte administrativa. Até que fui convidado para vir para Brasília. Em 2012. Como pastor ou como... Não, aí eu Record? vim, eu estava licenciado, e aí eu fui convidado para assumir a Secretaria Adjunta do Esporte aqui em Brasília. Na época, o presidente do partido, Dr. Marcos Pereira, nós já tínhamos trabalhado um bom tempo juntos, né? Ele tinha sido o meu diretor quando eu era... Marcos Pereira também é da igreja. Isso, ele é bispo da igreja. E ele cuidava, né, das emissoras, né, qual eu era um dos diretores, e fiquei com ele na Rede Mulher. Então ele já conhecia o nosso trabalho. E aí quando ele veio para a política, né, ele também tinha sido... virou o presidente do partido, e aí ele me convidou para vir para Brasília. Então a sua influência política veio pelo Marcos Pereira. Marcos Pereira, né? Hoje eu estou na política, a convite do Dr. Marcos Pereira, que ele tinha um grande propósito, né, de fazer do PRB naquele momento, né, hoje é Republicanos, mas fazendo um partido grande, um partido que realmente tivesse uma referência no nosso país. Naquele momento ele assumia o partido com 8 deputados federais, né, deixando claro que nós estávamos com 8 deputados. Então eu vim para Brasília, me tornei o secretário de esporte, adjunto, depois o secretário de esporte, e ele já dizia: olha, Júlio, eu te vejo lá em 2018 ser um deputado federal, né? Porque o que faz crescer um partido não é o número de deputados estaduais nem vereadores, mas é o número de deputados federais. E na primeira eleição que ele disputou, que ele comandou o partido, nós já fomos para 21 deputados. Então, em 14, saímos de 8 para 21. E em 18, a qual eu fui candidato, nós saímos de 21 para 31 deputados federais. Então, na gestão do Dr. Marcos Pereira, inclusive ele virou deputado federal em 2018, então Republicanos está crescendo muito. Mas voltando um pouquinho à minha história, Ronan, eu fui, em 2012, secretário de esporte, fizemos um trabalho que eu acredito de excelência, porque até hoje eu ando por Brasília, as pessoas lembram de mim como secretário, das realizações. Eu tirei aquela ideia de secretaria do futebol, porque só falava em futebol e nem time na primeira divisão a gente tinha, né? Então, eu consegui abrir a secretaria para todas as modalidades, principalmente para as artes marciais, que eram esquecidas. Hoje as artes marciais estão bombando em Brasília. Tem campeonato quase que todo final de semana. Esse agora foi de Taekwondo, esse final de semana. E aí me capacitou para que eu pudesse ser candidato a distrital naquela época. E para minha surpresa, muita gente não me conhecia, só 2 anos de Brasília, com a bandeira da família, com a bandeira do esporte. A gente teve 29 mil votos, 384. Fui o deputado mais votado naquela eleição. O segundo foi o Roberto Negreiros, que já era deputado, estava vindo para a reeleição, que teve 25. Então, eu tive a certeza de que o trabalho foi muito bem desenvolvido à frente da secretaria. E durante os 4 anos, como deputado distrital, aí a gente ampliou o nosso leque, não só o esporte. Aprovamos, como você disse no início, vários projetos que ajudou muito, né, as federações, os atletas. Destaco aqui o Compete Brasília, que possibilita que o atleta possa viajar para outro estado ou até outro país com a sua passagem paga pelo estado. Então é um projeto de minha autoria.
que ajuda mais de 5.000 atletas por ano. E outras coisas, né? E em 2018, então, com tudo isso que a gente fez, o meu partido me chama para um novo desafio, que era ser candidato a federal, né? A gente leva um susto, porque geralmente a pessoa fica pelo menos 2 anos, né, como distrital, para depois tentar ser federal. Mas aí, como a gente foi chamado para esse desafio, a gente aceitou, e aí eu fui o 4º deputado mais votado. Eu fiquei muito feliz, né? Então estou nesse mandato, então, esses 4 anos aí lutando aí por um país bem melhor. Júlio, e lá atrás, quando a Igreja Universal compra a Rede Record, você entra nessa parte da área, como é que foi lidar com gestão de TV e pastor? Qual era o pensamento do bispo? Porque eu vejo muitas críticas do pessoal, a Igreja Universal foi comprada com dinheiro de dízimo, hoje passa coisa do mundo e tal, não sei o quê. Mas o pessoal não consegue compreender que, às vezes, se você tiver uma igreja só fechada para evangélicos, o do mundo não vai assistir. Né? Com certeza. O do mundo não vai assistir. Então, a igreja, eu acho que foi a visão dele acertou quando ele fez uma igreja de canal aberto, uma TV de canal aberto, não só para evangélicos, mas também tem várias outras programações. Uma TV normal, com algumas introduções dentro das pregações, foi uma época que teve mais, né? Ali à noite, na madrugada, sempre rompia ali, sempre com o pastor falando. Mas a visão da gestão com a igreja, como é que foi isso para você? Lidar com o mundo do entretenimento em TV e a igreja. Foi tudo novo, né? A gente já tinha um bom tempo na igreja, né? Então, pregando ali a palavra de Deus. E a gente, então, se licencia, né? Para a gente poder, então, administrar uma emissora que realmente é algo totalmente diferente. Só que é importante ressaltar, Ronan, que a própria legislação ela impede que haja uma programação evangélica durante 24 horas. Sim. Há um limite, que são 25%, que é permitido, e tem que cumprir também a carga horária de jornalismo, né? Então, Entendi. As emissoras são obrigadas, sob pena de uma concessão perder pública. a concessão, né? Mas muitas pessoas não entendem, muitas pessoas acham que devem ser 24 horas evangélico, vamos dizer assim. Mas eu acho que Deus opera ali. Mas é isso, Quando né? o cara tá assistindo eu estava acompanhando agora essa última novela que teve, que falava sobre a vida do profeta Elias, né? Elias. Falava sobre a vida do profeta Elias. Assisti Sansão, assisti várias novelas lá, e que, assim como eu, né, que já era cristão, outras pessoas também assistem. Minha sogra, que é católica, assiste, meu sogro também assiste. Eu acho que foi uma forma... Até porque a história ela é tirada da Bíblia, né? Que todos acreditam Justamente. na palavra de Deus. Então a história... filme que foi para o cinema, né? Os 10 Mandamentos. Os 10 Mandamentos. Foi um sucesso no mundo todo, né? Então, e assim, né? Modéstia à parte, hoje a Record, ela tem uma equipe de teledramaturgia assim, sensacional, última qualidade. Só que custa, né? A gente está aqui nesse podcast, mas tem aqui o microfone, tem ali as câmeras, e você sabe que para montar isso não é barato, né? Então, para fazer, então... Com qualidade, né? Com qualidade, né? Então, e precisa vender, né? Necessariamente tem que ter os patrocínios, né? Para poder subsidiar. Então, subsidiar aqueles programas. E outro também é uma isca, né? Você tá ali chamando as pessoas para dentro, e de vez em quando vem as pílulas falando, né, de Jesus, falando daquilo que Deus tem feito na vida das pessoas, até porque as pessoas possam ver, né, ver ali o poder, a manifestação do poder de Deus. Júlio, muito bacana conhecer a sua história. Às vezes a gente vê o homem por trás da TV, o homem por trás da política, e não consegue entender a essência dele, da onde veio. É muito bom saber da onde sua origem, né? Seus pais, ali a luta que você passou. Assim como eu, você veio de origem humilde. E é como eu costumo dizer a todos, né, cara?
Deus sabe tudo o que faz no tempo dele, e tem aquela passagem que fala sobre o tempo, né? Então a gente sempre tem que estar passando por algumas coisas na nossa vida que vai nos fortalecer, e às vezes Deus está operando lá atrás e você vai compreender isso só lá na frente, o porquê você ter passado pelaquela trajetória ali. E hoje você, como político, um dos homens mais conhecidos da capital do país aqui, um deputado federal respeitado, né? Que não basta só a gente ser político, a gente tem que ser um político respeitado, um homem respeitado, por onde chega é amigo de todos, sempre bem, te acompanhava em alguns lugares que a gente dividia alguns ambientes, você sempre muito bem acompanhado, sempre muito bem respeitado, e isso é o que vale a pena a gente trazer políticos aqui como você e eu vi. Nosso podcast é um podcast para falar sobre empreendedorismo e tal, mas decidi trazer também porque acho que é importante você dar louvor a quem merece louvor. E você é um dos candidatos aí, um deputado e um dos pré-candidatos a renovar o seu mandato, que merece o louvor pela sua trajetória dentro da política, dentro da TV, e por tantos projetos que nós vamos falar agora num quadro que nós temos aqui chamado Curte ou Esquece, e você vai poder estar falando mais desses seus projetos. Já soube que esse quadro aí dá uma esquentadinha, né? O meu podcast é do bem, né? O pessoal geralmente coloca esses quadros para ganhar views e tal, e aqui não, realmente eu gosto de passar... Eu amo novelas. Eu amo novelas, e aqui no podcast hoje é uma das empresas que eu tenho, que eu mais gosto, que é porque é a novela da vida real. Nós estamos aqui falando sobre uma novela da vida do Júlio, né? Uma história de um jovem que sentiu um vazio lá atrás, né? E foi para a igreja através dos pais, né? Isso é muito importante você falar do exemplo, né? Tem uma frase que fala que o exemplo arrasta, né? Então, tipo assim, às vezes você... E convence também, né? Se seu pai não tivesse, sua mãe não tivesse mudado a forma deles serem, você não teria ido lá conhecer, tivesse tido a curiosidade de ir lá conhecer a igreja. Não, e eu digo uma coisa assim, né? Todo esse meu sucesso, vamos dizer assim, que a gente tem na nossa vida, primeira coisa eu agradeço a Deus, né? Tudo, até uma curiosidade, né? Às vezes que eu disputei a eleição, mas essa última foi a mais emblemática, porque a tensão, né, ela fica dentro da gente, né? Sabe que vai dar certo, porque federal, né, tem que ter muito voto. Sim. Né? E aí eu peguei a minha esposa, a gente no dia da votação, né, no dia da apuração, teve a votação e no finalzinho a apuração. Aí quando saiu o resultado, aí o que acontece? O telefone começa a tocar, né? As pessoas ligando para você para te dar os parabéns. E, Ronan, eu desliguei o meu telefone, peguei a minha esposa e fui lá na igreja para que a primeira palavra que eu desse de agradecimento fosse a Deus. Amém. E ali eu entreguei o meu mandato a Deus. Aí depois que eu agradeci, depois que eu orei, aí sim eu liguei e recebi as ligações, né? Porque eu acho que a gente não pode perder esse princípio. E eu carrego isso dentro de mim. Então, o princípio de Deus, né? Que para Ele são todas as coisas. Uma coisa que eu não largo também de dizer, graças aos meus pais, eles não tinham dinheiro. Meu pai nunca conseguiu me dar aquilo que eu mais queria, que era um carrinho de rolemã. Mas ele me deu o mais importante, que foi a educação, e ensinou que é certo. O caráter, deu atestado de caráter, foi o que meu pai me deixou. E a terceira, a gratidão que eu tenho pelos meus professores, né? Porque eu estudei, né? Mesmo muitas vezes não gostando ali do professor de português, de geografia, mas assim, eu tenho essa gratidão. Então são coisas que a gente carrega, e eu falo aonde eu vou, nas minhas palestras, principalmente quando tem jovens. Olha, crê em Deus, respeite os seus pais e dê ouvido aos seus professores, para que você possa se tornar um grande cidadão do bem. Hoje, com um pouco mais velho, já mais experiência, eu tenho agradecido até aqueles que me fizeram mal, até aqueles que às vezes me fizeram tropeçar no meio do caminho da minha vida,
que me feriram, que machucaram, porque eles me tornaram forte, né? A gente... E é princípio de Deus, né? Mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo a ti mesmo. É difícil, né? Porque orar pelo pai, orar pela mãe, pela esposa é muito fácil. Sim. Agora é difícil orar por aqueles que te querem o mal. E a verdade é que tem muita gente que quer o mal, mas isso é o combustível do cristão, né? Isso aí. Esse é o combustível, esse aí que nos dá ânimo de levantar todos os dias e você, quer saber? Eu vou continuar. Porque muita gente que desiste, aí vem a solidão, vem a depressão, vem a angústia. E dizer que não só eu tenho uma história bonita, eu estava ali fora conversando com você, Ana, e também fiquei impactado com a sua história. Né? Você também é um grande vencedor. Obrigado. Que passou, né, por momentos difíceis, mas você obedecendo um chamado de Deus, né? Sim. Quando Deus falou, volta aí para Brasília, né? Sim. Olhando friamente por tudo aquilo que você já tinha passado, né? Voltar para essa terra. Não, peraí, né? Mas você ouviu a voz de Deus e aqui Deus te honrou, né? Parabéns. Obrigado. E o que eu costumo sempre falar, as pessoas adoram receber profecias de bênção, né? Mas sempre uma profecia de bênção tem uma segunda palavra lá no final. Então, quando eu recebi uma profecia, eu falei, volta para Brasília que eu vou te dar 1000 vezes mais. Mas nunca solte a mão de Deus. As pessoas esquecem, sempre a maioria das pessoas esquece a segunda parte da profecia. Eu vou te abençoar, mas não esqueça de mim. Me traga ao seu levantar, me traga ao seu sentar, me traga ao seu caminhar, me traga ao se deleitar. As pessoas esquecem de Deus quando chegam no objetivo. Né? Então, isso é muito importante, que quem recebe uma bênção, você acabou de contar aqui que desligou seu telefone e foi lá ofertar o seu mandato a Deus, isso você pode ter certeza que Deus vai te honrar o seu segundo mandato. Amém. Né? Eu estava falando ali fora com você que eu não compreendi, eu disse que eu tinha um chamado para Deus, mas aos poucos aqui no podcast a gente vem falando de Deus. Eu falei de Deus aqui para o Sérgio Malandro, ele me convidou, eu estou lançando um livro chamado Sabores da Vida, onde eu conto a minha história, conto o meu testemunho, e ele me convidou para lançar o meu livro no podcast dele lá no Rio. Então assim que o meu livro ficar pronto, eu vou para lá, porque eu falei de Deus e eu tenho falado de Deus aqui. Eu até liguei para o bispo dessa igreja, bispo Maurílio, lá de Caldas Novas, eu liguei da igreja Reviver para Cristo, liguei para ele e falei, bispo, o Deus falava sempre que eu tinha um chamado, eu achava que era para ser pastor, mas eu estou achando que o podcast é a forma que eu vou estar podendo falar de Deus para as pessoas. Porque isso a gente já faz na igreja dando testemunho, né? Eu viajo em várias igrejas dando testemunho, então isso para a gente já é comum. O que a gente está contando agora aqui é aberto para o público que está aí assistindo em casa, o que Deus pode fazer na nossa vida. E são sementes, né, que são plantadas nos corações, né? Então, quando você está aqui no podcast, você fala de Jesus, aquela sementinha ela está plantada. Em algum momento, né, alguém vai vir, vai regar, daqui a pouquinho ela brota, daqui a pouquinho está dando os frutos. E na verdade, você pode ser pastor em todos os lugares. Você pode ganhar alma em todos os lugares através do seu caráter, do seu comportamento, né? Da forma como você fala, como age, não só no altar. Claro, aqueles que estão no altar, né, que vivem do altar, estão, vamos dizer assim, mais fortalecidos, porque eles vivem aquilo, né, naquele momento. Mas aonde a gente foi, eu sempre falo, quantas vezes lá na Câmara Federal eu me paro, encontro ali um servidor, uma pessoa que está triste, que está desanimada, e eu paro ali e falo de Jesus para a pessoa. Você vê, eu creio que foi Deus que me levou para lá, para poder lutar, né? Como a gente brinca aqui, né? Eu tenho acompanhado várias Deus, cultos, pátria, família e liberdade, mas também levou lá para a gente poder dar uma palavra para alguém, né? Quantas pessoas, não, eu já parei para dar uma palavra, pessoas pensando em dar cabo da própria vida. Nessa pandemia, então, eu vou contar aqui sem dar nome, eu sempre fiz oração nas madrugadas, né, na Rede Record, também dentro do Balanço Geral, e um dia um desembargador ligou para mim e falou assim, deputado, eu só liguei para dizer que
Eu, 4 horas da manhã, estava orando com o Senhor. E olha, aquela sua oração me ajudou muito. Porque eu fui buscar minha filha, né? Que estava numa festa. E aí eu estava meio cabisbaixo. Quando eu cheguei em casa, 4 da manhã, liguei, estava lá o Senhor orando. E eu lembrei do Senhor, orei contigo, tal, me fortaleci. Quer dizer, então a gente pode ser o pastor aonde quer que esteja, né, Ronaldo? Então isso é legal, né? Claro, com certeza. E eu estou sentindo muito bem o ambiente aqui, essa energia hoje é um papo muito bacana, que eu gosto muito de falar. Júlio, eu sei que você tem um compromisso, o nosso podcast geralmente vai 2 horas de até contar a trajetória da vida da pessoa, mas eu já vou entrar no quadro. Né, Não, e hoje eu vou fazer um podcast de como que é? Culinária. Hein? Tem um rapaz que está fazendo um podcast, né, cozinhando, aí você, ó, eu quero conhecer sua vida também, mas de forma diferente. Né? Você gosta de cozinhar, né? Olha, não gosto não, né? Eu gosto de comer. Mas já está, ó, Deus tocou no meu coração para cuidar da sua saúde. Ó, eu tomei posse. E você, a partir de hoje, vai ser Amém. Tratado na clínica Corpo Perfeito, meu irmão. Foi de Deus mesmo, toque no coração. Eu não te mandei aquela palavra ali à toa. Acho que foi tão direto com você, porque Deus tocou no meu coração e falou, ajuda, pega na mão. Então, nada como aqui, eu estou no local, né, com o nome Corpo Perfeito, tem que ter um corpo perfeito. Amém. Vamos curar o corpo, porque a mente aí já é de Cristo. Vamos botar o nosso quadro na tela aí, diretor. Curte ou esquece com o Júlio César. Esse é o nosso quadro. Primeira imagem, diretor. Corinthians. Eu curto, né? Aí muito. Sou de Paulista, né? Paulista, né? Como que... Inclusive tem uma história que... meu pai é palmeirense roxo. É mesmo, Júlio? Meu Deus do céu, né? Até hoje, né? Você deu esse desgosto pro seu pai, Júlio? É porque que meu pai ia trabalhar e deixava eu, né? Eu ficava lá com a minha madrinha e meu padrinho. E o meu padrinho era corintiano, né? E aí ele ficava o dia inteiro falando do Corinthians, né? E aí teve um jogo lá que acabou me levando, né? Eu vou levar o seu filho ali, seu Zigomar. Ele levou, era um jogo do Corinthians. Aí eu entrei naquela galera. Então eu acabei virando corintiano. E pro desgosto do meu pai. A única tristeza que meu pai tem em relação a mim é que eu não segui o seu caminho. Então, Corinthians aí, vai Timão. Vai. Claro que curte o Corinthians. Próximo diretor, Bolsa Atleta. Você já falou um pouco aqui sobre isso, mas vamos explanar um pouquinho mais, porque nós sabemos que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro ficou na Câmara Federal lá e não conseguiu aprovar um projeto, apesar desse, acho que ser distrital, né? Não, esse na verdade ele tem as duas versões, né? Tanto distrital como federal. Mas quando eu lembro disso, eu curto porque me faz me lembrar como distrital, eu consegui colocar a Bolsa Atleta Paralímpica. Porque em 2012, quando eu cheguei aqui em Brasília, os paralímpicos não recebiam. E aí eu fiz o estudo, consegui arrumar fonte de recursos e graças a Deus a gente conseguiu aprovar na Câmara Distrital. A gente levou lá uma galera para a gente poder cobrar dos deputados e aí finalmente aprovamos. E desde 2014 os atletas aqui de Brasília paralímpicos recebem o Bolsa Atleta. E existe o Bolsa Atleta Nacional, que vem sendo muito bem cuidado pela Secretaria Nacional do Esporte. Então eu curto. Claro que curte o Bolsa Atleta, fez parte disso como subsecretário, depois secretário do Esporte de Brasília. Júlio Ribeiro curte Bolsa Atleta. Próximo diretor. Isso é uma polêmica aí dos banheiros unissex, Júlio. Que o deputado Júlio César tem a ver aí com o banheiro unissex? Olha só, a gente tem observado, né, que alguns estabelecimentos querem introduzir o banheiro unissex, né, e nós somos totalmente contrários a essa prática porque... Mas os estabelecimentos querem? Já teve o McDonald's, ele tentou colocar isso no Brasil, aqui em Brasília, mas depois de uma ação efetiva
nós conseguimos, né, fazer com que isso não viesse a ocorrer. Mas principalmente nas escolas, né? Já aconteceu aqui em Brasília de escolas quererem colocar esse banheiro unissex, que eu sou totalmente contrário que isso aconteça nas escolas, porque nós já temos aí casos que aconteceu nos Estados Unidos, né, de estupro, né, de jovens, de crianças, porque a pessoa ela se passa por uma pessoa e daqui a pouco chega lá dentro e acaba cometendo um crime. Então isso é uma grande confusão que querem colocar nas nossas crianças, né? E causa confusão até nos adultos, porque aqui em Brasília tem um vagão da mulher no metrô. Ou seja, o vagão próprio para mulher, para homem não ficar aliciando, encostando em mulher ali e tal, cria o vagão para mulher. Rolou até nas redes sociais aí falando sobre se vocês não conseguem proteger uma mulher num parto, um anestesista fazendo o que fez, né? Como é que vão proteger as crianças dentro de um banheiro unissex? E tem muita gente do mal, né? Tem muita mente perversa, né? Então a gente não pode dar motivo, né, ou criar caminhos para que isso venha acontecer no nosso país. Então eu criei um projeto de lei, né, proibindo o banheiro unissex, porque nós não podemos permitir que isso venha para o nosso país. O projeto é seu aprovado? Não, ainda está em andamento na Câmara Federal, porque na Câmara ela demora um pouquinho. Mas eu dei entrada e estamos lutando para aprovar. Você acha que tem condições de não aprovar, Júlio? Olha, existe a Acho esquerda... que todo deputado tem filho, né? Mas tem uns que eu vou dizer uma coisa para você, né? A mente assim, é um pouquinho contrária, né, aos princípios cristãos e querem que as coisas, né, sejam deixadas assim a qualquer maneira. A gente encontra quiseram criar aí a família do século XXI, que seria a grande porta de entrada aí do casamento do relacionamento do pai com a filha, da mãe com o filho, casamento entre irmãos. Então você veja que tem pessoas que têm um pensamento assim que, né, é terrível, né? Então a gente tem que ter cuidado, né? A Câmara Federal é onde as leis elas são para que todo o país sejam as pessoas venham se submeter. Então a gente tem que estar atento, né? Então a Bíblia fala que o mundo já é do maligno, né? Exatamente. Então, mas ele quer tomar posse. Ele pode ser dele, mas ele quer tomar posse. E pessoas têm tentado de todas as formas destruir o mínimo de respeito. Eu estou acompanhando agora a novela da Globo, a Pantanal. Está chegando numa fase que eu estou quase para parar de assistir. Né? Tem um incesto acontecendo. Aconteceu um incesto e porque não sabiam, né? Mas agora já estão sabendo e parece que vão dar continuidade na situação. Se continuar, eu vou parar de assistir. Aí você imagina se a gente deixa passar um projeto desse da família do século XXI. Nós estamos permitindo que isso seja legalizado no nosso país, né? Horror, né? Aí acaba, né? É claro que o deputado Júlio não curte o banheiro unissex. Próximo diretor, esse dia aí deve ter sido feliz, hein, Júlio? Pelo amor de Deus, né? Ali que acabou o vazio. Ali a gente morreu, né? A velha criatura, né? Quando ali ainda só estava molhada ali na parte de baixo, né? Estava seco, mas ele estava preparando para eu ser batizado e deixar a velha criatura naquelas águas, e ali nasceu um novo Júlio, né? E é impossível a gente não lembrar disso. E aqueles dois meninos lá atrás, ó, isso lá em 1992, eram obreiros junto comigo, né? Foram obreiros, são pastores, estão na obra até hoje. E esse de cá? Esse aqui é o pastor, esse eu já não lembro dele, onde ele está, mas os outros dois lá estão na obra até hoje, ganhando almas para o Senhor Jesus. A Universal está com 48, você está com 47, então você está lá... Na igreja 45. É 45, então você está lá há uns 30 anos. Eu estou na igreja há 30 anos. Você teve contato... Não, vamos falar aqui, mais na frente nós vamos falar dessa pessoa aí. E então aí foi o dia do seu batismo, você estava com 17 para 18. Estava 17 para 18. Você era um homem muito bonito, viu? E magrinho, né?
Dá pra gente voltar isso aí. A dona, como é que é o nome da sua esposa? Sônia. Dona Sônia vai agradecer aí, porque... Pô, vai ser tudo que ela quer, hein? É claro que Júlio curte, esse é um momento especial para quem já passou pelo batismo das águas, sabe quanta alegria é levantar. Foram dois momentos, né? Quando eu lembro aí, o batismo aí, que esse foi o verdadeiro, né? Porque a gente tem pessoas que entram e só tomam banho, né? Não é isso, né? Você tem que realmente entrar ali e crer que aquele que for batizado será salvo. Então eu entrei nessa intenção. E lembrar também o do Rio Jordão, né? Que quando a gente foi em Israel e a gente fez o batismo simbólico, né? Porque o verdadeiro foi esse para mim. Mas lá tem o simbólico. Que foi por isso que tinha 2 batismos aí, das imagens que ela me mandou. E eu achei que aquele era a sua... Eu não sei como é que funciona a consagração a pastor, se também... nas águas, então eu achei que aquela fosse uma consagração a pastor. Aquele foi o momento que nós fomos fazer uma visita a Israel, porque todo cristão, né, tem um desejo de conhecer Israel. Não sei se você já teve. Vou, esse ano ou ano que vem, se Deus quiser, eu vou lá. É porque quando você medita sobre a palavra de Deus, você vai vendo ali as cidades onde Jesus passou, onde Jesus fez os milagres. E aí sempre tem aquela vontade de você pisar aonde o Senhor Jesus pisou, né? Caminhou, fez os milagres. E quando a gente foi a Israel, um dos lugares que a gente não poderia deixar de ir era o Rio Jordão, onde ele foi batizado, né? Que veio, onde ele recebeu o Espírito Santo. Então tem um simbolismo muito forte. E a outra imagem, né? É o batismo lá no Rio Jordão. É claro que o Júlio César cursa seu batismo nas águas aos 18 anos de idade. Próximo diretor, Bispo Macedo. Isso aí eu queria curtir várias vezes. É aí que eu queria te falar. Você tem 30 anos de Universal. Eu conheço a Universal desde 91, 92, ali em Taguatinga, na C8. Inaugurou uma loja ali muito grande da Universal. Então você conhece a igreja mais tempo do que eu, né? Eu conheci a igreja em 92. Foi a primeira Universal que eu vi na minha vida. Foi lá na C8, em Taguatinga. Era uma loja gigantesca. Você teve contato então com o bispo? Sim, quando a gente passou na administração da igreja durante 5 anos, né? E como administrador da igreja, a gente sempre teve contato com ele. Mas é uma pessoa muito simples. Contato direto. Pessoa simples, maravilhosa. E é incrível. Só fala das coisas de Deus, né? Sempre que você vai, tem uma palavra, ele tem ali uma mensagem, uma pessoa calma. E é o que é a Igreja Universal do Reino de Deus, né? Inclusive, nós estamos agora para inaugurar um belíssimo templo aqui em Taguatinga. É mesmo? Igual aquele de São Paulo, que eu não conheço ainda? Lá é o Templo de Salomão, né? Lá tem algumas curiosidades, né? Eu passei lá, como disse, administrando. O bispo responsável pelo país pediu para que eu fosse até Israel comprar as pedras que iriam revestir o Templo de Salomão. É mesmo? Aí eu estive lá em Israel, a gente comprou. Que privilégio, Ju. E então hoje, né, ela é revestida. Então eu sempre tenho uma história, né, quando a gente vai lá. E nós vamos receber o Bispo Macedo agora dia 31 de julho, quando a nossa catedral ela será aqui entregue aqui no solo sagrado, né? Então uma obra para 6.500 pessoas. Glória a Deus. E tem que tirar o chapéu para o Bispo Macedo, né? Porque ele tem uma visão, né, sensacional, né? Uma visão de reino. Ele se lançou, né? Ele era um servidor público, ele tinha uma vida estabilizada. E ele, para fazer a obra de Deus, ele foi lá e deixou tudo para trás e disse: eu vou ganhar almas para o reino do Senhor Jesus. E ali não estava dizendo assim qual era a quantidade, quantos países. Ele falou: eu quero me entregar. E você vê hoje que Jesus, o quanto honrou a fé desse homem. Nós estamos aí em quase 150 países, 143 países hoje que a Universal está. No Brasil, quase 6.000 templos.
entre esposa e pastores, quase 15 mil. Então você veja que... Uma nação. Né, e não é só isso. Quantos testemunhos, né, de pessoas transformadas, eu sou uma delas, minha esposa, meus pais, que foram transformadas pela fé de um homem, né? Então acho que devemos sim tirar, foi perseguido, foi preso injustamente. Eu assisti os 2 filmes dele. O Nada a Perder. Nada a Perder 1 e 2. Não tem como você assistir e não derramar lágrimas, porque em todo o tempo, você vê, por tudo que ele passou, e ele orava pelos seus inimigos, como você falou agora há pouco, porque ele sabia que era bíblico, né? Dificuldade dentro de casa, né? Dentro de casa, o problema que ele teve com uma das suas filhas. Esses dias ele falou que ele pegou a filha, né? Falou, meu Deus, está aqui, eu não aceito, né? A revolta, né? Ele nos ensina a não aceitar o problema. Acho que isso que é uma das coisas importantes, né? Que a fé nos faz. Então tem que tirar o chapéu, tem que curtir várias e várias vezes. E eu sempre estou orando, eu e minha esposa, pela vida dele, pela vida da dona Esther, porque são homens e mulheres de Deus que eles formaram, e ele é um grande homem de Deus. Ele eu diria que é o empresário de Cristo que mais ganhou alma para Jesus. Eu uma vez estava assistindo um comentário do Caio Fábio, que ele estava numa mesa, alguém criticou o Bispo Macedo e ele falou, quantas almas você já ganhou para Jesus? E o cara, tipo, perto dele, né? Tipo assim. Então, o cara se calou, né? Claro que Júlio César... E uma coisa, você falando assim, os ensinamentos, né? Você vê que o bispo ele pode pregar a palavra de Deus em qualquer lugar do mundo, né? Podia estar em igrejas grandes, né, pregando a palavra de Deus, mas o que dá mais alegria para ele é quando ele vai para fora do país, e ele vai lá fazer reunião, e muitas vezes tem lá pouquinhas pessoas, né, poucas pessoas, e ele ali pregar. Então ele não perdeu aquela essência, né, de servo, de homem de Deus, né? Ele sempre nos ensina, e assim, a gente tem reunião com ele todas as quintas-feiras. É, né? mesmo, até hoje, Júlio. Até hoje nós temos que ele fala com os pastores, e só sai uma coisa da boca dele: a salvação. Ele prega a salvação 24 horas. Você está com ele, está falando que a gente tem que entregar a nossa vida para Jesus. Então assim, é muito forte. E um dos ensinamentos, enquanto pastor, ele sempre dizia para nós, e fala, né, que quando você vai fazer uma reunião, se tiver lá uma pessoa, você tem que olhar e imaginar que ali tem 1000 pessoas. E você deve fazer a reunião como se tivesse 1000 pessoas. Ou seja, dar a vida por aquela alma, porque uma alma não tem preço. Com né? certeza. E então é isso que a gente vai. Então a gente pode ter lá 3, 4, 5 pessoas. Nós vamos fazer a reunião como se tivesse 1000, 2000, porque é a valorização pela alma. É o que as pessoas têm perdido no mundo, né? Atenção para as pessoas. Hoje as pessoas não... Até num restaurante, a maioria às vezes eu chego e pergunto o nome do garçom, porque ele não pergunta o meu nome, mas eu pergunto o nome dele, né? E é tão importante hoje você olhar no olho da pessoa. Às vezes você fala, me dá uma Coca Zero só gelo, vem uma Coca normal com gelo e limão. A pessoa não olhou para você, não te deu ali a atenção, ela foi no automático. Então hoje, quando eu chego no restaurante, qualquer lugar, eu pergunto, qual é o seu nome? É você que vai me atender? Tá bom, vou te chamar pelo nome. Eu falo, e faça a mesma coisa, meu nome é Ronaldo, minha esposa é Graciela, pode chamar a gente pelo nome. Isso tem sido perdido, atenção para as pessoas. As pessoas às vezes tá na vida, a vida está acelerada demais, e as pessoas têm perdido esse momento de dar atenção. Às vezes um minuto de atenção ali pode salvar uma vida. E a pandemia, nós passamos aí 2 anos, né? Acho que ela veio, né? E a gente tem que tirar lições disso. Sim. E a pandemia fez com que a gente desse mais atenção à nossa família, né? Então, Sim. Dentro disso, claro, a atenção aí fora que você falou é importantíssimo, de olhar, de conversar, de saber,
Mas aí você me faz lembrar que nessa pandemia a gente teve a oportunidade de dar atenção mais para nossa família, que muitas vezes o tempo não deixa a gente dar esse tempo, né? Então, e valorizar, né? Eu acho que a gente tem que... Porque hoje em dia, vamos ser honestos, esse negócio aqui... Consome, né? Você tá ali almoçando, você tá mexendo nesse WhatsApp, você tá ali jantando no Instagram, né? Então, isso daqui tem atrapalhado a vida de muitas famílias. Então, a gente tem que aproveitar. Porque você fica disponível 24 horas, 7 dias por semana, né? Às vezes você tá assistindo uma coisa e tá o telefone mandando mensagem, você tá ali olhando, né? À disposição ali do que tá fazendo. E esses dias eu fiz um jejum aí de redes sociais e consegui dar uma melhorada na cabeça. É claro que curte o nosso querido fundador da Igreja Universal, Edir Macedo. Próximo diretor, ministra Damares, agora pré-candidata ao Senado. Também curto. Ela está na bancada evangélica, né? Ela é da bancada evangélica, ela foi a nossa ministra da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, dos Jovens, das Crianças. E nunca esse ministério andou tanto, produziu tanto, valorizou tanto as pessoas como na gestão que ela passou. Júlia, eu vou pedir você que estenda o convite ao 61 Podcast da ministra Damares. Ah, com certeza. É só você dizer o dia que ela pode vir, com certeza ela vem. Ela é muito sensível, muito fácil da gente poder trazer ela aqui para poder dar uma entrevista. Você vai gostar muito dela, ela é muito simples. E ela vai contar muito o que ela fez. Ela tem um trabalho social, porque as pessoas acham que ela... Nasceu agora em 2018. Exatamente, mas olha, ela tem uma história. Aqui mesmo em Brasília, ela tem um instituto aí que cuida, né, de jovens indígenas, né, que sofreram, tiveram abuso. Ela já fazia esse trabalho. E é uma das pessoas fiéis, né, ao nosso querido presidente Jair Bolsonaro. E ela está agora numa missão, né? A missão de ser pré-candidata ao Senado aqui pelo Distrito Federal. E nós estamos felizes que ela escolheu Republicanos, né? O partido da qual eu faço parte, partido que fechou uma aliança com o governo. Então já está definido aí o governo, o vice e o Senado, né? As peças que vão concorrer. E vai ser uma eleição bem difícil. Só temos uma vaga, né? Só temos uma vaga dessa, diferente da de 2018. E a bancada evangélica, a bancada conservadora, né? Aqui de Brasília, né? Tá nessa força para que a gente possa fazer ela a nossa senadora. E com certeza o nosso Senado precisa, né? Com certeza. Porque a gente viu aí nesses últimos 4 anos ações que deveriam sido tomadas por senadores que não tiveram a coragem, né, de realmente defender o que é certo, o que é correto. E eu tenho certeza que ela e outros que estão sendo lançados pelo nosso país, o vice, o Mourão também é candidato ao Senado, sim. Lá no Rio Grande do Sul, né? Então a gente vai ter aí um Senado bem renovado e com pessoas que pensam nos princípios cristãos. Amém. Claro que o deputado Justo curte muito a ministra Damares, o convite já foi estendido, vou deixar Deixa comigo. Essa missão com o meu amigo aqui. Missão dada é missão cumprida. Amém. Espero recebê-la aqui, ter a honra de entrevistá-la e saber um pouco mais da vida dela, que eu sei que ela tem um trabalho anterior, mas não conheço a fundo. Quero destrinchar isso aqui na nossa entrevista. Até que para Brasília, do nosso 61 Podcast aqui, que a maioria dos nossos seguidores aqui, nossos inscritos no canal, são de Brasília. Então, é claro que o deputado Júlio curte ministra Damares, próximo diretor, Ibanez Rocha, nosso atual governador do Distrito Federal. Esse eu curto, né? Com certeza, o governador Ibanez, primeiro, porque ele se colocou à disposição de ser o governador dessa cidade. Estava ali com 0,5%. Foi o azarão. 5%. Ninguém acreditava
na sua eleição, e ele começou ali quietinho, foi subindo aos poucos, daqui a pouquinho foi tirando, né, ali alguns figurões que eram candidatos ao governo, e quase venceu no primeiro turno. Faltou pouquinho para ele poder vencer, com poucos partidos apoiando. E no segundo turno aí houve aí vieram bastante partidos, e aí ele consolidou com uma votação sensacional, deixando o ex-governador Hollenberg lá atrás. Então, primeiro, curto por essa grande vitória. Curto também porque a sua gestão tem sido uma gestão de resultados. Começou fazendo um governo excelente, veio a pandemia, não impediu que ele continuasse a gerindo Brasília em relação a tudo que deveria ter sido feito, o enfrentamento ao Covid, ao enfrentamento com as empresas, o comércio. Ele tratou de forma muito séria e honesta, eu vejo isso. Equilibrado. E nós chegamos agora ao final desse mandato com quase 1.400 obras na rua, geração de emprego. Eu costumo dizer que eu estou em Brasília há 11 anos e eu já peguei 3 governadores. Peguei um pedaço do Agnello, um pedaço do Agnello, peguei todo do Hollenberg e estou pegando todo dele. Para mim é o melhor governador que a gente já teve em Brasília. Não convivi com Roriz, com Arruda, mas eu posso dizer que na gestão do governo ibanês é uma gestão séria. A forma dele tratar, ele não gosta de ouvir não, qualquer problema que leva até ele resolve na hora. Não tem medo de enfrentar. Quantas vezes ele enfrentou o judiciário? Sim. Diferente do anterior, né, que era submisso, via uma determinação, não havia nem questionamento, e ele vai lá e questiona, porque é um grande jurista, é um grande advogado, melhor dizendo. Então, assim, tem todo o meu respeito, e eu não tenho dúvida que nessas eleições, por tudo que ele fez, ele vai quebrar esse paradigma de não reeleger governadores. Eu acredito muito na sua reeleição, porque ele fez muito. A gente anda por Brasília, onde a gente vai tem obra. E ele tem um verbo que ele diz lá que, né, não podemos atrapalhar os empresários. E é verdade, o empresário ele tem que ter condições de trabalhar, porque quando ele trabalha e ele está ali produzindo, ele está gerando emprego. Então o governador ibanês realmente tem sido o melhor governador de Brasília nesses últimos tempos. Eu curto. Eu recebi aqui a primeira-dama Maiara Noronha, que nos contou a sua história de vida aqui, e ela fez uma colocação que eu tive um contato com ele, como eu te contei antes da entrevista, em 2020, né? E quando a mãe dela foi diagnosticada com Alzheimer, ele em seguida convidou a sogra para morar na casa dele, né? Eu achei isso admirável e louvável. Eu amo muito a minha sogra, né? Tenho uma paixão pela minha sogra. E eu achei muito louvável essa atitude dele para com a esposa e para com a sogra. Ele falou, não, traz a sua mãe para morar com a gente, para estar mais perto da gente. Eu achei muito louvável. Porque às vezes a gente conhece ele como nordestino, né? Meio grossão e tal, né? E aí você vê um gesto tão nobre dele, tão sensível, que chega a nos marcar. Então é claro que o deputado Júlio César curte Ibanez Rocha e cita como o melhor governador da história do Distrito Federal. Próximo diretor, Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente. Esse não tem como curtir, né? Por tudo que nós vivenciamos nesses últimos 16 anos, o quanto que o Brasil sofreu na sua gestão, e aí a gente estende para o PT, né, do ponto de tudo, né, porque os escândalos que aconteceram, então assim, fez muito mal para o nosso país. Então não tem como
curtir uma pessoa que realmente, no início foi até, ele tentou conduzir, né, a nação, algumas coisas que ele fez realmente ajudaram, mas ele se perdeu ao longo do caminho, deu ouvido a muitas pessoas que estavam ao seu redor, que não estavam interessadas em ajudar a população, e acabou entrando nessa confusão danada que a gente acompanhou e vem acompanhando. O triste é saber que tudo aquilo que ele fez ainda quer voltar a reinar no nosso país, quer voltar a ser presidente, que é um absurdo. Eu acho que a população ela já acordou, e eu tenho certeza que a população saberá realmente decidir por aqueles que realmente estão mudando essa nação. Veja que o governo que a gente está, né, do Bolsonaro, não tem corrupção, não existe aquilo que a gente viu nesses últimos 16 anos. A gente sofre na educação, porque a educação ela ficou muito aí largada, né? Então, muitas coisas ruins, né, que a gente absorve oriunda desses 16 anos. Então a gente não pode voltar a viver o que a gente já viveu nos últimos 16 anos. Bolsonaro, mesmo com todas as dificuldades, tem sido o presidente que realmente o país quer. Deputado Júlio, no estudo da sua vida, você nasceu em São Bernardo do Campo. Reduto eleitoral do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Exatamente, mas foi um acaso eu nasci em São Bernardo, porque na época meus pais moravam em Santo André, e aí quando ela foi para a maternidade só tinha naquela época São Bernardo. Em São Bernardo, e aí ela me teve lá naquele dia, e aí desceu e registrou ali no cartório, né? Mas foi só questão de horas. Santo André, São Bernardo ali é reduto eleitoral dele, né? Mas mais São Bernardo do Campo. Acho que era, né? Era, né? E eu tava achando isso engraçado. Eu falei, cara, como às vezes o mundo roda, né? Hoje está o deputado Júlio na Câmara Federal combatendo as posições da esquerda lá e ter nascido lá na mesma cidade. Na mesma cidade deles. Não curte, deputado Júlio César Luiz Inácio Lula da Silva. Próximo diretor, Jair Messias Bolsonaro. Esse eu curto, sem dúvida alguma. É o presidente que realmente teve, né, a coragem de enfrentar essas barbaridades que a gente viu, né, no governo da esquerda, vamos dizer assim. Corajoso, fala mesmo, não tem papa na língua, e não só falou, mas ele agiu. Eu dou alguns exemplos. Você vê, por exemplo, o Ministério da Infraestrutura, né, na época com o Tarcísio. As obras que aconteciam no governo PT nunca terminavam. Elas nunca iam ao final. A gente não consegue lembrar de obras que o governo fez. Ele inicia e ficava aí 4, 8, 12, 16 e as obras ainda acontecendo. Com o nosso presidente, a determinação foi encerrar todas elas. E o Tarcísio fez isso. Então, nitidamente, quando uma obra ela não acaba, vai se gastando, né? Então, o dinheiro vai indo. Então, o presidente ele enfrentou tudo isso e outras coisas mais. E, infelizmente, ele também teve essa questão da pandemia. Eu lembro que quando nós assumimos esse governo, que a gente estava junto com ele, nós tínhamos 15 milhões de desempregados. No primeiro ano, já tinha caído para 10. Mas, infelizmente, veio a pandemia e não dá para considerar, até porque ele não foi culpado pela pandemia. Mas ele enfrentou, fez projetos, mandou auxílios para a Câmara. Nós votamos todo, a Câmara foi fundamental na aprovação de diversos pacotes que veio beneficiar a população, auxílio emergencial, e tudo sobre a direção do nosso presidente. Então, assim, ele é corajoso. E agora nós estamos aí na luta, na batalha, para que a gente possa alcançar, né, a sua reeleição.
A gente sabe que não é fácil, mas a população saberá distinguir o certo do errado. E eu não tenho dúvida que ele é certo. E, como diz o meu presidente do partido, nós temos uma pauta que converge. 95% da pauta do Bolsonaro, o nosso partido, ele converge e nós estamos juntos para que realmente nós possamos continuar mudando esse país. Então, Bolsonaro, eu curto e estarei firme com ele nesses próximos 4 anos. Claro que o deputado Júlio César curte Jair Messias Bolsonaro. Próximo diretor. Ah lá, o senhor. Seu pai e sua mãe? Meu pai e minha mãe, né? Qual é o nome do seu pai que você falou? Zigomar. Zigomar Gomes Ribeiro. Tem um osso chamado zigomático. Zigomático? Né? Tem um osso chamado, acho que tem um osso chamado zigomático. Zigomático, eu não sei. E minha mãe, né, Yolanda, e minha esposa linda ali, a Sônia. Momentos ímpares, né? Esses momentos que a gente guarda no nosso coração. E é tão bom, né, quando a gente tem uma família. E eu posso dizer que é uma família de Deus, né? Porque convertidos, meus pais são obreiros já há 31 anos, né? Estão lá na mesma igreja. Lá em Franca. E é tão bonitinho quando a gente liga assim, filho, eu tô indo para a igreja, né? Tô indo lá buscar Jesus. E ó, tô orando por você, tal, né? Agora que a gente tá nessa luta aí, ó, tô orando, você vai vencer, tal. Como ambos, né, são aposentados, meu pai já falou assim, Júlio, ó, eu tô indo para aí, vou ajudar você na campanha, né? Quer dizer, é muito legal, né? Tão bom, né? E eu falo para as pessoas que a gente deve aproveitar, né, enquanto, né, os nossos pais estão vivos, né? Sim. De poder ligar, falar assim, eu te amo, né, pai? Mãe, né? Aproveitar enquanto tem, né? Porque as coisas passam tão rápido, né? Voa, né? E eu vejo aí que muitas pessoas, né, depois que perdem, né, aí se arrepende, mas aí já é tarde demais. Então, eu sou uma pessoa feliz porque eu deixo eles felizes, né? O testemunho que a gente tem. Sua responsabilidade é grande, irmão. É gigante. Você está aqui com 2 pais lá em Franca orando por você. Não tinha como você decepcionar eles. Não tem, né? E ainda olhar ali, né, a comidinha. E todas as vezes que a gente vai lá para Franca, né, a mãe faz aquelas comidas que você né, cresceu, né? Você, olha, tem que comer, né? Essa tigela da Duralex, meu amigo, isso é só na casa do pai e da mãe. Não tem jeito. Você não encontra em outro lugar essa tigelona da Duralex aí. Parece que faz para um hotel de comida. Nem você vê ali que são só 4 pessoas, né? Mas você pode ver lá, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 panelas ali, ou 6 tigelas ali que quer fazer tudo, né? Quando o filho vai, né? Eu vou aproveitar, vou fazer tudo. Sim, né? Eu passei isso muito quando eu ia a Caldas. Hoje eu não tenho meus pais mais nem meus avós. Mas eu falei para você que eu ia em Caldas pelo menos uma vez por mês, porque é mais perto aqui. Então todo mês eu estava lá em Caldas, às vezes 15 dias, e era essa mesma alegria que eu tinha quando chegava lá. Esse é um dos momentos impagáveis que eu daria hoje, tudo que eu tenho, para ter uma oportunidade de um almoço desse com os meus pais novamente. Por isso que a gente tem que aproveitar, Tem que aproveitar, Júlio. Olha, tem que aproveitar. Já falei que assim que acabar a eleição, eu vou lá, né? Porque dá aquele abraço, né? Aproveitar, né? Isso aí não tem, essa aí é uma recarga de energia que você volta para Brasília aqui renovado, restaurado, né? Recarregado quando você vai pro colo da família ali e recebe esse tratamento aí que só eu tô olhando a maionese ali. Já tá me dando até vontade. Seu pai é bem jovem, né? Bem jovinho, mas tá com Sua mãe também. Ele tá com 70 anos, acredita? E minha mãe 69. São felizes, né? Com certeza. Dentro da casa de Deus todos os dias, com certeza. Ontem mesmo falei com eles, né? Sempre eu tô falando. E é muito importante a gente... Já minha esposa, ela já perdeu a mãe, né? A mãe já se foi. E aí quando a gente vai para Franca, não tem como a gente também não lembrar da mãe dela. O pai ainda é vivo,
mas ela cresceu mais com a mãe, né? Então, Sim. a gente sabe que é isso. Claro que curte essa família linda, é abençoada. Júlio César curte. Próximo diretor? Chegou a hora deles aí, né? Vocês não optaram por ter filhos por opção ou você tem algum problema ou ela tem? Não, por opção, né? Opção. Como a gente se colocou à disposição de servir a obra de Deus, e a gente sabe, né, que nesse caminho você acaba mudando muito do que você viu. Comecei em Franca, fui para São Paulo, Santa Catarina, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Você imagina se você tem filhos, né? Sim. Aí cada época os filhos numa escola, uma cultura diferente, uma linguagem diferente. Então a gente tomou uma decisão de um curtir o outro. Eu também tomei essa opção. Então quando a gente tem que fazer alguma viagem, né, ou quando tem que ir para algum lugar, então a minha companheira sempre está ao meu lado. Então a gente vive em lua de mel, isso que eu acho que é bem importante. Isso. E estamos aí, 29 anos, né? É o que eu falo pros caras que acham que aí todo dia tá com a mulher diferente, que é o cara. O cara é o cara que conquista a mesma mulher todos os dias. E esse é o cara. Conquistar uma mulher todos os dias, renovar ali todos os dias, não é fácil, não é pra qualquer um, não. E aí tem que ter 2 cachorrinhos. Tô olhando ali os 2 filhos de 4 patas, né? Nós também lá em casa fizemos a mesma opção de não ter filhos, e nós tínhamos 2 filhos de 4 patas. Infelizmente perdemos 2 o ano passado. Foi um momento muito difícil pra gente. Dói, né? Tem sido. Um tinha 10 e o outro tinha 8. Eu tenho uma história. Quando eu cheguei em Brasília, em 2012, eu tinha um poodle preto, chamava Bilu. E logo quando nós chegamos aqui, a gente veio transferido, a gente veio para uma nova missão e já tinha 14 anos o poodle, né? E a gente tinha adquirido ele lá em Balneário Camboriú. Então, ele viajou com a gente praticamente todos os lugares, né? E aqui ele teve uma infecção, né, na urina. A gente levou e foi coisa muito rápida, né? E acabou internando, tal, passou, morreu. E aí bate aquela tristeza, né? Nossa. Meu Deus, 14 anos, tá? Eu não vou querer ter mais nenhum animalzinho, não. Chega, eu não quero ficar sofrendo, tal. Mas passou um dia só. Aí no outro dia, você quer saber da coisa? Eu vou lá pegar. Aí eu fui lá no local que vendia. Aí eu disse, eu quero um cachorro. Aí minha esposa, não, pega outro diferente. Não, vou pegar o mesmo. Aí fui lá, peguei o mesmo cachorro. Poodle também? Poodle, preto. E aí eu disse, Ramos, eu vou colocar o nome de Bilu. Aí também é demais, hein? Aí eu mudei o nome. Eu tô nesse pensamento, mas eu tô sentindo que eu vou trair isso. Eu falei assim, não posso pegar outro, agora vai ser uma traição. Mas olha só, eu peguei mesma raça, a mesma cor e o nome era Bilu. Aí minha esposa assim, não, já é demais. Aí eu mudei o nome, botei Billy. Bem diferente, né? Uhum. E aí a gente, depois de um ano, a gente falou, poxa, como a gente viaja muito, aí o cachorrinho fica sozinho, né? Então, e o poodle é muito sensível, né? Uhum. Aí já vamos pegar aqui. Aí a gente pegou um Shih Tzu, e é o Bob, e aí os dois... Aí dizia, não vamos combinar, porque são raças diferentes. Mas os dois combinam pra caramba, os 2 machinhos. 2 machos, lá em casa também era 2 machos. Isso aí é o amor mais puro e verdadeiro, e eu aprendi tanto com os meus 2 lá em casa que você não tem noção de como... Aliás, você tem noção sim, porque quem tem filho de 4 patas sabe o que é amor verdadeiro. O amor mais puro que nós temos. Claro que curte essa esposa. Qual o nome da sua esposa, Júlio? Sônia Helena Duarte Ribeiro. Sônia Helena, muito obrigado, tá? E eu louvo a Deus pela sua vida. Amém. E todas as vitórias que o Júlio tem e teve, metade são suas, tá? Você merece. Um dia eu fui convidado para o enterro de uma esposa de um amigo, e eu estava na fila para dar meus pêsames para ele, e Deus me deu uma palavra para falar para ele. Para falar, sabe por que sua esposa foi primeiro? Porque as nossas esposas são sempre os nossos escudos protetores. Quando alguém fala mal do Júlio, dói mais nela do que no Júlio. Verdade. Então elas sempre estão ali na frente, e eu tenho certeza que quando você chega em casa cansado, né, ela sacrifica ali a sua ausência,
e quando você chega em casa cansado, ela deve sentir toda a sua energia do dia, né? E saber ali, e às vezes ela vai limpar suas feridas sentimentais ali, seus pensamentos negativos, positivar toda a história, colocar tudo no lugar, te preparar para te colocar outro dia na rua. E quantas vezes que você tá ali, em meio ali a tantas coisas que tá passando, aí de repente chega uma mensagem. Aí eu vou olhar, ela mandando uma mensagem bíblica e vai de encontro àquilo que você tá passando na hora, né? Quer dizer, é forte, né? Com certeza. E ela é muito espiritual, de vez em quando ela manda, ela não manda toda hora, ela manda no momento certo, quando Deus fala com ela, e sempre vem ali naquele momento que a gente está precisando. Então, porque conhece a gente, né? Então sabe, né? E mulher é engraçada, né? Mesmo que você esconde, ela sabe que você tá ali. Ela te conhece por dentro e por fora. Ainda mais 29 anos, né? Não Pois é. É o que eu costumo falar. Eu louvo a Deus pela minha esposa. Tudo que eu tenho, eu agradeço a Deus em primeiro lugar e segundo a ela. Porque ela sabe quantas as dificuldades e lutas nós passamos. E eu creio que sua esposa também é uma esposa admirável. Claro que curte essa família maravilhosa. Tem mais alguma, diretor? 61 Podcast. Curte ou esquece? Curto demais e já tô aqui querendo saber quando eu vou voltar. Júlio, muito obrigado. Foi a satisfação te receber aqui, conhecer um pouco sobre a sua história de vida, eu que agradeço. Sobre a sua tua trajetória. O 61 Podcast é uma máquina do tempo que a gente entra dentro e faz esse percurso de trás para frente, trazendo o Júlio de hoje, encontrando com o Júlio de ontem. E muito feliz de saber da sua história. E eu costumo dizer, por esta porta entra um entrevistado e sai um amigo. Saiba que você tem aqui um amigo que você pode contar. Conte aqui com as minhas empresas, está à sua disposição o que você precisar, viu, meu irmão? Eu agradeço, assim, eu saio daqui muito feliz. Primeiramente pela recepção que a gente teve, pelo grande bate-papo, né? Antes e durante aqui o programa. Eu me senti muito à vontade e saiu feliz, né? Porque quando a gente volta, né, ao tempo, que muitas vezes a gente esquece, né? Tem até a questão da Bíblia, quando você pega, né? Voltar ao primeiro amor, né? Então muitas vezes você lembra de onde você veio, porque o grande problema de muitos é que esquece a sua raiz, né? Então a gente sempre tem que estar voltando para dizer, você não é nada, rapaz, olha lá de onde você veio, para você dar valor a cada momento que você vai conquistando na vida. Então, assim, para mim foi muito gratificante estar aqui. Você pode me chamar quantas vezes quiser e vamos agora em rumo aí a nossa batalha, né, desse ano, né, nossa pré-candidatura. Quero mandar um abraço aqui para duas pessoas. Essa câmera aqui para você especiais, né? O Fábio Padilha, né, um grande amigo que me incentivou muito a estar aqui. Meu amigo Patrick, que foi o presidente do CREF, pessoas com qual eu tenho um carinho muito grande aqui em Brasília. E mandar um beijão para minha esposa, linda, a qual eu amo, dizer, Sônia, um beijo para você. Daqui a pouquinho estou chegando em casa. E agradecer a todos. E vamos em frente continuar lutando por uma Brasília e um Brasil melhor. Obrigado. Júlio, obrigado a você. Deixa eu ver aqui. Tem uma pessoa aqui que eu tentei pegar um depoimento dela. Boa noite, pastor Júlio César, tudo bom? O Ronan, esse rapaz aí que o senhor tá com ele aí, é meu brother. É amigão meu, entendeu, pastor? Um abraço, pastor Júlio César e Ronan. Valeu. Eu vi que você segue ele lá nas redes sociais, ele é seu amigo, é uma das pessoas também que tá, todo evento da empresa final de ano tá na minha casa, nos meus aniversários. O Zé Maria, que trabalha como vigia de carro na frente do Brasil 21. Um abração. Zé Maria, um abraço, hein? De vez em quando a gente passa por lá. ele que sempre guardava meus carros lá, quando eu chegava lá, estava sempre lá. É da Igreja Universal ele, e sempre a gente estava ali falando sobre Deus
ali no Brasil 21. Esse foi o 32º episódio do 61 Podcast. Agradeço ao deputado Júlio e agradeço aos nossos patrocinadores. Clínica Corpo Perfeito, JK Laboratório, Agência Acreditar, Academia Corpo e Saúde, Steak Bull Churrascaria, Doces do Chefe, Organizações Paulo Otávio, o meu muito obrigado a todos. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Um beijo no coração.